Olá, seja bem-vindo ao dia 288 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando junto para ler a Bíblia todo em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário e ativar o sininho de notificações para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder transformador da palavra. Hoje nós faremos a leitura em 1 Reis no capítulo 18, iremos a 1 Tessalonicenses no capítulo 1, iremos ao profeta Ezequiel, finalizando o profeta Ezequiel hoje no capítulo 48, e por fim iremos a Salmo 104. Aqui em 1 Reis, no capítulo 18, nós vamos ler Elias e Obadias e nós também vamos ver Elias no Monte Carmelo. Vamos a essa leitura? Diz assim, 1 Reis, capítulo 18. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vai e apresenta-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em uma e 50 em outra, e eles lhe fornecia água e comida. Certa vez Acabe disse a Obadias: Vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividam o território que irão percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e lhe perguntou: És tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto. Juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não há uma só nação ou reino, aonde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E, sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele o fazia jurar para não conseguirem encontrá-lo. Mas agora me dizes para ir ao meu senhor, Elias está aqui? Não sei para onde o Espírito do Senhor pode levá-lo, e quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe, ele não te encontrará, ele me matará, e eu sou o teu servo. Tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fizeste? Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma. Eu os abasteci de comida e água. E agora me dizes que eu vá dizer ao meu Senhor, Elias está aqui? Ele vai me matar. E disse Elias, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, e hoje eu me apresentarei a Acabe. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse: É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, respondeu Elias. Mas você e a sua família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetisas de Azera, os profetas de Azera, que comem à mesa de Jezabel. E Acabe convocou então Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos. Escolham eles cortem-no em pedaço e ponha sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão ao nome de seus deuses, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, este é o Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolha um dos novilhos e prepare-no primeiro. Visto que vocês são tantos, clame pelo nome de seus deuses, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhe foi dado e prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe ele está em Midiano, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem.
Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes: Seu nome será Israel. Com as pedras construiu o altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual podiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhe disse: Encham de água 4 jarras grandes e derrame-me sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse ele, e fizeram de novo. Façam pela terceira vez, ordenou, e eles fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és o Deus em Israel e que sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou: Prendam os profetas de Baal, nenhum deixem escapar. Eles o prenderam e Elias o fez descer do riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o altar do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: Volte para ver. Na 7ª, o servo voltou. Há uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: Vá dizer a Acabe: Prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Vamos agora para o livro de 1 Tessalonicenses, a primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Tessalônica. Aqui o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a ação de graça pela fé e também pelo exemplo dos tessalonicenses. Vamos a essa leitura? 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Agora, tornem-se modelos para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam que maneira que vocês nos receberam e como voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Vamos agora à última leitura do capítulo 48, para finalizar o livro do profeta Ezequiel. Foram vários caminhos, várias trajetórias, vários dias. Nós lemos
lendo esse profeta maravilhoso, que teve as suas visões, que teve as suas revelações acerca do povo de Israel e também das cidades e do território vizinhos. Mas agora nós estamos concluindo esse livro, para nós entrarmos amanhã, se Deus nos permitir, em mais um profeta das Sagradas Escrituras. Mas vamos a essa última leitura. Aqui na última leitura, em Ezequiel 48, o Ezequiel ele vai falar sobre a divisão da terra e como as tribos deveriam ser divididas. E também, por último, ele vai falar das portas da cidade. Vamos a essa leitura? Ezequiel capítulo 48. Essas são as tribos relacionadas nominalmente. Na fronteira norte, Dan terá uma porção, ela seguirá a estrada do Etelon até Lebo-Hamat, Hazar, Enã e a fronteira norte, vizinha a Damasco. Próximo do Hamat farão parte dos limites, desde o lado leste até o lado oeste. Azer terá uma porção, margeará o território de Dan, do lado leste ao oeste. Naftali terá uma porção, esta margeará o território de Azer, do lado leste a oeste. Manassés terá uma porção, esta margeará o território de Naftali, do lado leste a oeste. Efraim terá uma porção, esta margeará o território de Manassés, do lado leste a oeste. Ruben terá uma porção, esta margeará o território de Efraim, do lado leste a oeste. Judá terá uma porção, essa margeará o território de Ruben, do lado leste a oeste. Margeando o território de Judá, do lado leste a oeste, estará a porção que vocês apresentarão como dádiva sagrada. Terá 12,5 km de largura e seu comprimento de lado leste a oeste equivalerá a uma porção tribais. O santuário estará no centro dela. A porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta será a porção sagrada para os sacerdotes. Terá 12,5 km de comprimento no lado norte, 5 km de largura no lado ocidental, 5 km de largura no lado oriental e 12,5 km de comprimento no lado sul. No centro dela estará o santuário do Senhor. Pertencerá aos sacerdotes consagrados, os adoquitas, que foram fiéis em me servir, e não se desviaram, como fizeram os levitas quando os israelitas se desviaram. Será um presente especial para eles da porção sagrada da terra, uma porção santíssima, margeando o território dos levitas. Ao longo do território do sacerdote, os levitas terão uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Seu comprimento total medirá 12,5 km e a largura 5 km. Eles não a venderão nem trocarão por parte alguma. Essa área é a melhor de todo o território e não poderá passar por outras mãos, porque é santa para o Senhor. A área restante, de 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento, terá para o uso comum da cidade, para a casa e para as pastagens. A cidade será no centro dela e terá essas medidas: ao lado norte, 2.250 metros, e ao lado sul, 2.250 metros, e do lado leste, 2.250 metros, e do lado oeste, 2.250 metros, e a cidade terá uma área livre de 125 metros ao norte e 125 metros ao sul, 125 metros ao leste e 125 metros a oeste, que servirá para o pasto. O restante da área, ao longo da porção sagrada, será de 5 km no lado leste e 5 km ao lado oeste. Suas colheitas fornecerão comida para os trabalhadores da cidade. Eles poderão vir de todas as tribos de Israel, a porção toda, incluindo a cidade. Terá um quadrado, com 12,5 km de cada lado. É uma dádiva sagrada, e como tal, vocês reservarão. As terras restantes em ambos os lados da área formada por porção sagrada e pela cidade pertencerão ao príncipe, e elas se estenderão para o leste a partir dos 12,5 km de porção sagrada até a fronteira leste, e para o oeste a partir dos 12,5 km até a fronteira oeste. Essas duas áreas, paralelas ao comprimento das porções da tribo, pertencerão ao príncipe e à porção sagrada, inclusive o santuário do templo estará no centro delas. Assim, a propriedade dos levitas e a propriedade da cidade estarão no centro da área pertencente ao príncipe. A área pertencente ao príncipe estará entre a fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim. Quanto aos restantes das tribos, Benjamim terá uma porção e esta estenderá do lado leste ao lado oeste. Simeão terá uma porção, esta margeará o território de Benjamim do lado leste a oeste.
Isacar terá uma porção que margeará o território de Simeão do lado leste a oeste. Zebulon terá a sua porção que margeará do território de Isacar do lado leste a oeste. Gade terá uma porção que margeará o território de Zebulon do lado leste a oeste. A fronteira sul do Gade vai desde Tamar, no sul, até as águas do Meribá Cádiz, e depois ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês distribuirão às tribos de Israel como herança, e serão essas as suas porções, a palavra do soberano, o Senhor. Essas serão as saídas da cidade, começando pelo lado norte, que tem 2.250 metros de comprimento. As portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. As 3 portas do lado norte serão as portas de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. No lado leste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de José, a de Benjamim e a de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de Simeão, a de Isacar e a de Zebulon. No lado oeste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a porta de Gade, a porta de Azer e a porta de Naftali. A distância total ao redor será de 9 quilômetros, e daquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor está aqui. Assim nós encerramos o livro de Ezequiel, e hoje, para nós encerrarmos a nossa leitura, nós vamos até Salmo. O último leitura de hoje está em Salmo 104. Aqui novamente, Davi pedindo para a alma dele ser saciada no Senhor, que a alma dele fosse bendizendo ao Senhor. Vamos a essa leitura de Salmo 104? Diz assim: Salmo 104. Bendiga o Senhor, a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como a tenda e põe sobre as águas do céu as vigas dos teus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Como as torrentes do abismo a cobriste, como se fosse uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram. Puseram em fuga ao som do trovão. Subiram pelos montes e escorregaram pelos vales, para os lugares que tu designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. Jazes jorrar as nascentes nos vales, e correrão as águas entre os montes. Nelas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põe-se a cantar. Dos teus aposentos celestes rega os montes, sacia a terra com os frutos das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o seu alimento. E o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, o pão que sustenta o vigor, e as árvores do Senhor são bem regadas. Os cedros do Líbano que ele plantou, nelas os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar as estações, o sol sabe quando deve se pôr, as trevas traz a noite e cai, quando os animais da floresta vagueiam, os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento, mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Neles passam os navios e também o Leviatã que formaste para com ele brincar. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhe deus o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e recolhem, abres a mão e saciam de coisas boas. Quando encolhes o rosto, esconde o rosto, entram em pânico. Quando retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, elas são criadas, e renovas a face da terra. Perdura para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor em toda a minha vida. Louvarei ao Senhor enquanto eu viver.
Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tem alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. Grato pela tua companhia, se Deus assim nos permitir, retornamos amanhã para mais um dia da leitura bíblica. Até lá.